dia, boa noite, boa tarde, a paz do Senhor, que esta madrugada seja de bênção sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, de todos aqueles que você ama. Eu vou fazer hoje uma reflexão aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 11. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-mo agora também um bocado de pão da tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Glória a Deus, todo mundo conhece, né? As pessoas que leem a Bíblia, pelo menos conhecem a história de Elias, né? Elias, um profeta de Deus, um homem valoroso, que não morreu, mas ele foi arrebatado pelo Senhor por cavaleiros e cavalos de fogo, por uma carruagem de fogo, ele foi levado ao céu. E aqui, esta parte, é a parte quando faltou água no Queribe, porque Elias estava lá no Queribe, porque a seca foi grande. Então ele disse a Acabe que não iria chover durante aquele tempo, conforme a palavra dele. Não foi conforme a palavra de Deus, foi conforme a palavra de Elias. Mas Deus, ele honrou a palavra do profeta. Então estava aquela seca e Deus mandou ele ir para o ribeiro de Queribe. E ele foi para lá, foi alimentado por povos que traziam pão e traziam carne para ele todos os dias, e ele bebia da água do ribeiro. Até que a seca foi grande e o ribeiro secou. Então disse Deus para Elias: vai a Sarepta, que já ordenei a uma viúva que cuide de você. Eu não sei se Elias, ele estava pensando que seria uma viúva abastarda, né, que tinha comidas, que era uma pessoa rica, que tinha condições para sustentar ele durante aquele tempo, até quando Deus determinasse. Eu não sei o que ele pensou, pode ser que ele tenha pensado assim: agora eu vou para uma casa de uma mulher viúva, e essa mulher viúva deve ter bens, deve ter comida com abundância, e eu vou para lá, que Deus mandou. Só que quando ele chegou lá, ele viu aquela pobre daquela viúva catando cavaco para fazer um bolo para ela e para o filho, e eles esperarem a morte. Foi quando ela disse para ele, ele pediu água, ela foi buscar, e ele pediu algo para comer, e ela disse que não tinha. Tão certo como vive o teu Deus, eu não tenho nada.
apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite, que vou fazer um bolo para meu filho e para mim e esperar a morte. O qual Elias falou para ela: faz como tu ias fazer, mas fazes primeiro um bolo pequeno para mim, porque a farinha da tua panela não cessará, nem o azeite da tua botija acabará, até que o Senhor mande chuva sobre Israel. Deus, quando ele mandou Elias ir para lá, para Serepta, ele mandou para que ele também pudesse beneficiar aquela viúva, porque ele foi a salvação daquela viúva naquela hora. Apesar dele estar se escondendo de Acabe, por conta que Acabe tinha transformado Israel em uma nação pagã, quando ele casou com aquela Jezabel, e a Jezabel fez o templo lá, para que eles pudessem, e muitos israelitas começaram a adorar os deuses dele, a Dagon, a outros deuses dele, lá naquele templo. E Deus fez com que não chovesse e foi grande fome em Israel. Israel estava padecendo de fome. E Elias, como homem de Deus, ele foi e fez, e disse que não ia chover, e não choveu. Deus mandou ele para o ribeiro, depois foi para a casa da viúva, mas em todos os lugares que ele passou, ele abençoou aquele lugar. Como Deus, ele é grande e é tremendo. Ele é maravilhoso. Se Deus quisesse, aquele ribeiro do Queribe nunca iria secar. Mas Deus tinha um plano para Elias, para depois daquele ribeiro do Queribe. Porque alguém precisava que ele fosse ao seu auxílio, para que ela não morresse nem o filho. E Deus fez assim na vida daquela viúva, e realmente a farinha da panela não se acabou, e nem o azeite da botija faltou. É assim nas nossas vidas. Deus, ele sempre tem uma saída para nós. Ele sempre tem alguém ou algo que vai nos ajudar, que vai nos abençoar de alguma maneira. Às vezes nós estamos num estreito tão grande, a luta é tremenda, que quando a luta está muito grande, você não consegue ver o outro lado, você não consegue ver aquela luzinha lá no fim do túnel. Tem horas que você olha assim, levanta a cabeça para o céu e diz assim: Deus, o céu está de bronze. Eu não estou vendo uma saída. Eu vou ficar aqui e vou morrer. O que eu posso fazer é isso. Mas assim como Deus enviou Elias, aquela viúva, Ele vai sempre te enviar alguém para te ajudar, para levantar, para te dar um amparo, para estar ao teu lado. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele é um Deus grande, Ele é um Deus poderoso. Ele faz tudo, tudo
Ele faz ao seu bel prazer. Deus, Ele é grande. Ele jamais vai deixar um filho seu desamparado. Se você é fiel a Deus, se você anda nos seus caminhos, pode ter certeza que por maior que seja o teu problema, o teu Deus, Ele é maior do que o teu problema. O teu problema não é nada para o teu Deus. Ele é Deus. Nada para Ele é impossível. Tudo se cumpre. Tudo que Ele fala, tudo que Ele diz, se cumpre. Porque Deus, Ele é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele é fiel. Porque nós somos seres humanos, nós somos obstinados muitas vezes, nós somos mal agradecidos, às vezes nós não agradecemos nem o pão que Deus tem colocado em nossas mesas. Quantos que têm fome, que estão aí nas ruas, procurando uma pessoa para dar um pedaço de pão. E você tem o pão na sua mesa, você tem o seu café da manhã, você tem o seu lanche, você tem o seu almoço, você tem a sua janta. Você às vezes tem 6 refeições, 5 refeições por dia. Tem pessoas que só têm uma refeição, mas mesmo assim agradecem a Deus. Deus, Ele trouxe Elias para que fosse abençoada aquela viúva através da presença daquele profeta de Deus. Depois, com o passar do tempo, aquela criança passou mal e morreu. Mas veja como é as coisas. Ela culpou o homem de Deus e disse: é isso que acontece por eu ter te ajudado, por eu ter te dado abrigo, por eu ter te dado de comer. Mas quem deu de comer não foi ela, foi Deus. Porque a provisão que ela tinha não dava, não fechava a conta. Mas mesmo assim aquela mulher ficou brava porque perdeu seu único filho. Já era viúva, já não tinha muito, já não tinha nada, né? Na verdade. E agora o seu filho morreu. Naquele momento de desespero, ela começou a culpar o homem de Deus, começou a culpar Deus pela morte do seu filho. E Elias ressuscitou o filho daquela viúva. E ela disse: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Elias já tinha falado para ela que a farinha não ia faltar, nem o azeite da botija ia faltar. Mas mesmo assim, naquele momento, eu acho que ela não levou muito em conta, mesmo que aconteceu, né, que a farinha não faltou e o azeite da botija não faltou. Mas quando ela viu
o filho dela morrer e Elias fazer com que ele tornasse a vida, ela falou essas palavras: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Sempre todas as palavras que Elias falou para aquela mulher foi verdade, foi verdadeiras. Mas só depois da morte do filho é que ela confessou sobre isso. E assim Elias ficou com aquela viúva, na casa daquela viúva, até Deus falar com ele e dizer que era para ele se apresentar a Acabe e fazer um desafio. Se Deus for Deus, e se Baal for Deus, segue Baal. E se Deus for Deus, segue a Deus. Que foi com aqueles 400 profetas que Deus fez cair fogo dos céus, depois da oração de Elias, depois que Elias colocou. E Elias, ele colocou muita água no altar. Não era para pegar fogo, tinha muita água. Mas Deus enviou fogo do céu e lambeu tudo que tinha no altar, tudo. E aí aquele povo vendo isto, muitos se voltaram e disseram: só o Senhor é Deus. E alguns que estavam ali, Elias disse: matemos os profetas de Baal e de Ácera. E assim foi morto aqueles profetas de Baal e de Ácera. Elias foi um homem de Deus, mas ele teve as suas fraquezas. Ele padeceu, ele teve medo de Jezabel. Um homem que enfrentou 400 profetas de Ácera, de Dagom. Este mesmo homem teve medo de uma mulher, da Jezabel. E saiu, e foi para a caverna e entrou na caverna. É mesmo assim nas nossas vidas. Às vezes, as lutas estão tão grandes, você corre para um lado, você corre para o outro, vem uma luta, você passa, aí vem outra atrás e você passa, e assim você vai sofrendo as aflições das lutas que você está passando. Porque tem momentos na vida da gente que a gente tem vontade de entrar na caverna e ficar lá. Elias era um homem de Deus, foi um homem que orou e caiu fogo do céu. Foi o homem que orou e consumiu aqueles homens, aqueles soldados que foram buscar ele. Ele só foi com o último. Foi Elias que fez isso. Elias que disse: conforme a minha palavra. Eita Deus! Elias não disse assim, conforme a palavra de Deus. Ele disse assim: conforme a minha palavra. Não haverá chuva e nem orvalho. Oh, glória! E Deus honrou a palavra de Elias. Elias foi um homem de Deus, mas ele tinha também as suas fraquezas. Ele estava cansado já e disse a Deus: me mata, não sou melhor do que meus irmãos. Todos os profetas que tinha em Israel foi morto pela Jezabel.
e agora ela procura a minha vida para tirar. Elias entrou naquela caverna para morrer. Mas Jesus é tão misericordioso que ele mandou o anjo. Ele mandou o anjo. Oh, glória. E disse, come e bebe, Elias, que longa é a tua caminhada na sobriante, cama na chúria becai. Longa é a tua jornada ainda, de cama suribecai. Tu ainda vais fazer algo, tu ainda vais colocar Eliseu no teu lugar, tu ainda vais ungir reis para que possa reinar no lugar de Acabe. Tu ainda vais fazer algo ainda para poder subir. Depois eu vou te tomar para mim. E assim foi Elias, um santo homem de Deus, que andou com Deus em todos os momentos na terra. Um homem que disse conforme a minha palavra, não foi conforme a palavra de Deus. Quando nós falamos assim, conforme a palavra de Deus. Mas Elias disse, conforme a minha palavra, não haverá chuva nem orvalho durante 3 anos. E assim foi. Deus honrou a palavra que saiu da boca do profeta. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que muitas vezes nós estamos assim confusa, não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer. Mas tenha certeza que tem um Deus que está cuidando nos mínimos detalhes de você. Ele nunca vai te deixar só. Ele vai estar sempre perto de você, te livrando, te guardando, porque Ele é Deus e Ele ama cada um de nós. Ele nos ama. Tanto é que foi Ele quem nos escolheu. Não foi nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Ele foi que viu lá do céu, olhou e viu cada um de nós. E nos escolheu. E nos colocou na casa dele, na presença dele. Então seja fiel. Vai doer? Dói. Toda luta, toda provação dói. Mas há um Deus que Ele vai sanar todas as dores, que Ele vai tirar todas as dores, tudo que você passou e está passando, vai ser recompensado por Deus. Não que você mereça, não que nós mereçamos, mas é a misericórdia de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos dê uma madrugada abençoada, uma quinta-feira cheia da graça de Deus e que possamos seguir sempre com a presença de Deus na nossa vida. Que possamos dizer como Moisés, se a tua presença não for comigo, não me faça eu ir. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.